Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no Corintianeiro 2.0, seja muito bem-vinda também. Vamos falar aqui sobre novidades aí do mercado da bola, Biel. Vamos falar também sobre Carlos Vinícius, permanência de Yuri Alberto. Yuri Alberto abre o jogo, pede aumento salarial para permanecer no Corinthians. Vamos falar de problema com o Memphis, tá? Por acerto com o Memphis aí, que gerou intrigas em outras partes do Corinthians. Tenho muitas informações para vocês hoje. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal Corintianeiro 2.0 e bora falar de Corinthians. Antes de iniciar esse vídeo, é de extrema necessidade que eu passe para vocês aqui que já foram feitos 2 vídeos no canal do Corintianeiro. Vídeos atualizados e cheios de informações do Corinthians. Então, se você é só inscrito aqui no canal Corintianeiro 2.0, eu te convido a conhecer o canal Corintianeiro, que é feito por mim também, onde temos aí mais de 40 mil inscritos e trazemos 2 vídeos diários, tá bom? Então eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário do Corintianeiro para vocês ir lá e se inscrever também. Lá trazemos 2 vídeos diários aqui. Por enquanto ainda estamos trazendo um vídeo aí entre 6h20 e 6h30 da tarde. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, vamos iniciar aqui. Quero começar falando do Memphis, tá? Por quê? O Corinthians nos últimos dias acertou com o Memphis os valores financeiros de 1,4 milhões de reais referente a direitos de imagem do jogador. Ainda ficou devendo 4,7 milhões de reais para o jogador a bonificações. O que aconteceu com este pagamento do Corinthians? O Corinthians deve direitos de imagem e salários atrasados para o time feminino do Corinthians, onde gerou aí uma grande intriga. Muitas jogadoras do Corinthians aí reclamaram e outras até entraram contra o clube na justiça, que preferiram não revelar os nomes para não ter represálias aí da torcida do Corinthians. Eu vou ser bem sincero com vocês nessa questão. É direito delas receberem, elas têm que receber, elas trabalham para isso e faz um futebol bem bonito para isso, tá? Para receber pelo menos aí suas pendências em dias, porque todo mundo tem conta, não é verdade? Porém, o que elas têm que entender é que o time principal é o elenco principal do Corinthians. Fiel, eu parei de assistir o time feminino do Corinthians e perdi a graça de assistir desde a época que foram elas praticamente que tiraram o Cuca do Corinthians. O Renato Augusto trabalhou no Corinthians na época, não sei se todos vão lembrar, quase 3 meses sem receber. Não estou dizendo que todo jogador tem que ser assim, salários têm que ser pagos em dias, direito de imagens também. Só que o time masculino do Corinthians é a prioridade. E como o time vive uma situação política e um time vive também uma crise financeira que se estende sobre o nosso clube, elas têm que ter a compreensão e esperar. Se não esperar, que não espere, que entre na justiça, que faça outras coisas. E se o Corinthians tiver o dinheiro para pagar os direitos de imagem só do time masculino profissional, tem que priorizar o time masculino. Isso eu não estou falando porque tenho preconceito com o futebol feminino, nem nada do tipo. É porque o time masculino hoje é quem faz o que rege o clube do Corinthians. É o que traz renda, é o que traz patrocínio, é o que faz o Corinthians ganhar grandes bonificações nos campeonatos. O time feminino tem sua importância, mas o masculino está muito à frente do masculino. Elas têm que receber, mas não começar a causar intriga e usar o nome do Memphis, citando que ele recebeu e elas não receberam. É lógico que o Corinthians vai pagar o Memphis, é lógico que quando o Corinthians, a primeira verba que pegar, principalmente do adiantamento da Nike, vai pagar o masculino primeiro, os direitos de imagem dos jogadores, para o Corinthians não correr um risco de perder um Garro, não correr um risco de perder o Yuri Alberto, de perder o risco de perder um Hugo Souza. O Corinthians precisa acertar primeiro o masculino para depois preocupar com o feminino. Pelo menos é a minha opinião e quero saber a opinião de vocês. Mas por que estou trazendo esse assunto aqui sobre o clube feminino? Porque eu nem gosto de comentar, porque eu fiquei bastante chateado mesmo quando o Cuca saiu do Corinthians por causa das brabas, né, que colocaram lá respeite às minas e tal, sobre aquele problema do Cuca que ele saiu. Porque este pagamento apenas para o Memphis pode causar turbulências dentro do clube masculino. Se causou com as meninas, podem causar aí com o masculino do Corinthians. Porque como você paga os direitos de imagem para o Memphis e não paga para os outros jogadores que o Corinthians deve? O Corinthians não deve direitos de imagem somente para o Memphis, deve direitos de imagem para outros jogadores. Porém, a informação que eu quero trazer para vocês é que o Corinthians já tem uma data combinada para acertar tudo e deixar tudo em dia aí o time masculino do Corinthians. Já o time feminino
Realmente eu não tenho informações se o Corinthians deu uma data ou não. Eu tô pouco me ligando pro time feminino do Corinthians, eu vou ser bem sincero para vocês. Respeito, gosto muito, elas elevam o nome do Corinthians, ganham praticamente tudo que jogam. Mas eu realmente parei de acompanhar depois que tiraram o Cuca do Corinthians, certo? Mas cada um tem o livre-arbítrio aqui de comentar e de opinar. O espaço é de vocês. Comentem, porque eu quero muito saber a sua opinião. Combinado, fiel? Porque tem muita informação para trazer aqui para vocês. Já quero chegar aqui trazendo informações para vocês sobre Biel. Mas, corintianeiro, Biel de novo, você falou no corintianeiro 2 vezes, agora você está trazendo mais uma vez no corintianeiro 2.0. Realmente, fiel, estou trazendo mais uma vez porque o Corinthians pode desistir de tentar contratar o Biel devido aí à grande repercussão na mídia que o Corinthians estaria fazendo uma loucura financeira contratando o jogador. Mesmo que o jogador esteja a 7 milhões de euros e o Corinthians pague 3 milhões e meio para ter 50% do jogador, mesmo assim é um jogador que está sendo considerado valores muito altos e a torcida do Corinthians também não aceitou muito bem essa história. O nome do Biel não repercutiu muito bem aí com a torcida do Timão. E vou ser bem sincero para vocês, o Biel, eu trouxe essa informação, esse exemplo lá no canal do Corintianeiro. O Biel, ele, na minha opinião, ele é um Dentinho no auge. Quem acompanhou o Dentinho no Corinthians quando ele estava no mais auge da sua carreira? É o Biel. É o Biel. Então, não é um jogador que vai chegar e resolver os nossos problemas. O Corinthians precisa de um atacante de beirada de campo. O Corinthians precisa de um ponta, mas não precisa ser o Biel. Com 3 milhões e meio, o Corinthians vai no mercado da bola no futebol sul-americano e traz jogadores bem mais interessantes do que o Biel. Só que, se for fechar com o Biel, a gente tem que torcer para chegar aqui no Corinthians e arrebentar. Mas enquanto ele não é jogador do Corinthians, nós temos que realmente falar que o Corinthians vai estar fazendo um grande investimento num jogador que é reserva no esporte, que não entra todos os jogos. E quando entra, não é aquilo, seus números não são bons lá no esporte. Então por que o Corinthians vai contratar um jogador que não está dando certo? Numa liga que é fraca, na minha opinião, que é a Liga de Portugal. É um jogador que não vem aí agradando o esporte. E os próprios jornais aí dizem que o Sporting está tendo muita sorte de ter aí o Corinthians querendo pagar esses valores num jogador que não está dando certo. Se o Corinthians forçar a barra, se realmente for isso que o Corinthians quer, o Corinthians vai contratar, porque eles não vão rejeitar 50% do jogador, um jogador que não vem dando certo. Porém, é, na minha humilde opinião, um dinheiro jogado fora. Porque o Biel hoje é um Thales Magno um pouquinho melhorado, na minha opinião, e não compensa hoje o Corinthians aí fazer a aquisição do jogador Biel. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. O que eu tenho para trazer para vocês de informação é que é um negócio que está avançado, tá, fiel? Não vou mentir para vocês, porém a diretoria está repensando, é informação, não estou opinando, é informação. O Corinthians está repensando essa história do Biel e pode chegar a desistir do negócio devido à repercussão com a torcida do Corinthians, que não agradou nada, principalmente a mídia, né? Não agradou ninguém, aliás. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Porque já vamos passar aqui para a próxima informação, só para mim dar uma palhinha antes da gente entrar no Roberto, porque a informação do Roberto é importante. Quero falar um pouquinho para vocês referente ao Carlos Vinícius, tá, fiel? Centroavante aí que estava no Fulham. Só para complementar, trouxe no canal do Corintianeiro que o Corinthians, no primeiro vídeo, que ele foi oferecido ao Corinthians. Já no segundo vídeo chegou a informação que o Corinthians já está em negociação com o centroavante. Centroavante de 1,90 m, teve passagens por grandes clubes da Europa, como o Benfica, como o Tottenham, onde teve os seus melhores momentos. No Fulham não foi tão bem assim. Passagens também pelo PSG e está sendo oferecido ao Corinthians. O próprio centroavante disse que é corintiano. Existe uma grande chance desse negócio acontecer, já que o jogador uma vez vai ficar livre no mercado e o Corinthians não precisa preocupar com nenhum tipo de multa rescisória. O que o Timão vai ter que pagar é uma pequena luva financeira e um salário ofertado que ainda não sabemos os valores. Provavelmente amanhã eu já trago aqui no Corintianeiro 2.0 os valores que o jogador pediu. Acho que é uma aposta interessante. Acho que compensa o Corinthians fazer a aquisição do jogador, porque pelo menos melhor que o Romero e o Hector Hernandes é. E é um jogador experiente, com passagens em grandes clubes e que teve ótimos números quando esteve aí no Tottenham e também no Benfica, tá, fiel? Então estamos aguardando o Corinthians também, que pode fechar a qualquer momento aí com o centroavante Carlos Augusto. Fiel,
Vamos falar de notícia boa? Vamos falar de Yuri Alberto, porque agora é oficial. O Yuri Alberto está dizendo não à Europa para ficar no Corinthians. Olha que informação boa. Yuri Alberto está dizendo não à Europa para ficar no Corinthians. Porém, ele quer um aumento salarial. Se o Corinthians não aumentar seu salário, aí sim vai criar um rebuliço no timão e a gente pode perder o nosso centroavante. Diante do cenário esportivo que se apresenta com o Corinthians, que não está bem das pernas financeiramente falando, a aquisição de você manter o Yuri Alberto no Corinthians, para mim, é uma das melhores contratações que o Corinthians pode fazer. Nada desse pensamento como eu já ouvi na internet por aí. O Corinthians, a melhor contratação seria manter todos os jogadores e não trazer ninguém. Uma ova. Esse pensamento, eu respeito todas as opiniões, mas não é o melhor para o Corinthians. O Corinthians precisa contratar, sim, um jogador de ponta de velocidade que não temos. O Corinthians precisa contratar zagueiros urgentemente, que até o presente momento não está negociando com nenhum zagueiro bom, um zagueiro que chegue e resolva os nossos problemas, e nem com um zagueiro mediano para atualizar vocês aproveitando o gancho, tá? O Corinthians hoje negocia apenas com atacantes e laterais. Então, na questão do Yuri Alberto, o próprio jogador, junto com seu empresário, entende que os clubes da Europa que estão interessados no jogador são clubes de baixa expressão. O que é isso, corintianeiro? Clubes da Inglaterra, como Nottingham Forest, como Fulham, como Brighton, como Wolverhampton, são clubes que estão interessados no Yuri Alberto e são clubes que não vão a lugar nenhum, são clubes que não disputam títulos, são clubes sem grandes expressões, são clubes que não têm, vamos dizer assim, chance nenhuma de concorrer com os melhores de lá, que tem aí jogadores milionários, e eles sempre estão ganhando cada vez mais. Então o Yuri Alberto, seu empresário, entende que em vez deles ficarem encostados lá no Wolverhampton da vida, igual o Carlos Miguel fez, é melhor continuar no Corinthians, principalmente com o Ancelotti, dando bastante oportunidade aqui para jogadores que jogam no Brasil. A gente tem um exemplo aí até do Hugo Souza, tá? Então é informação, fiel. O Yuri Alberto está dizendo não à Europa, quero ficar no Corinthians, mas quero um aumento salarial. Devemos lembrar que o Yuri Alberto ganha 2 milhões de reais no Corinthians. Então eu trouxe no Corintianeiros à tarde que o Yuri Alberto tem o desejo de ficar no Corinthians. Agora estou trazendo de forma oficial. O Yuri Alberto quer ficar no Corinthians e já disse que fica, mas depende do Corinthians também fazer uma proposta salarial para o jogador. E trouxe até um exemplo muito básico, tá? Porque o Yuri Alberto hoje ele ganha 2 milhões no Corinthians. Vocês acham que ele não merece ganhar 2 milhões e meio? 2 milhões e 700, pra gente que tem Ed Fernandes ganhando 600, pra gente que tem jogadores aí, Palácios ganhando 600 mil, o Yuri Alberto, na melhor das hipóteses, se o Corinthians vendesse ele por 200 milhões, com 50% sendo do Zenit, será que o Corinthians teria um centroavante à altura do Yuri Alberto para contratar hoje disponível no Brasil ou fora do Brasil, por valores que o clube consegue pagar, por valores que caiba no bolso do Corinthians? Eu acredito que não. Então a permanência do Yuri, a permanência do Garro, a permanência do Memphis hoje é essencial para esse clube ainda se considerar um clube competitivo, mesmo que chegue reforço. Tem que chegar reforço. Se não chegar reforço, o Corinthians mesmo com esse clube é clube de meio de tabela, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Com a chegada de alguns reforços, podemos se tornar um clube competitivo, mas desde que não saia ninguém, tá, fiel? O Corinthians tem que permanecer com todos os seus ativos. Rodrigo Garro, Memphis, Yuri, e chegar mais algumas contratações aí, vamos dizer, pontuais, tá? Então, olha que tarde de informação boa para nós. Corinthians em negociação com o Carlos Vinícius, Corinthians aí podendo desistir de uma aquisição financeira que para mim não faz sentido nenhum, Yuri Alberto pedindo para ficar. Então, nem tudo são trovoadas, né, fiel? Enfim, algumas informações boas do Corinthians para trazer nesta tarde aqui para nós, tá? Temos informações também sobre Palácios. Corinthians negocia o Palácio com o time aí norte-americano, tomara que dê tudo certo. Ainda essas informações estão muito rasas referente ao Palácio. Vou adquirir mais informações para trazer amanhã para vocês aqui também no Corintianeiro 2.0, tá, fiel? Fiel, o que tem de mais atualizado nos bastidores do Corinthians é isso. Se você quer informações concretas, informações sinceras e transparentes, um canal que não fala de contratações todos os dias, um canal que não traz um jogador novo todos os dias, como vocês vê por aí, apenas para ganhar cliques e likes em cima de vocês, eu peço para vocês humildemente para continuar aqui no Corintianeiro 2.0 e no Corintianeiro. Aqui trazemos negociações realmente só quando existe
Aqui realmente temos informações de pessoas importantes para trazer realmente o que acontece nos bastidores do Corinthians para você. Se você quer acreditar em Saci Pererê, mula sem cabeça, que o Corinthians está trazendo o Haaland ou o Messi ou qualquer outro jogador do tipo, ou canais que todo dia tem um jogador novo, como se o Corinthians fosse aí um atacadão, aí aqui não é o seu lugar. Se você quer informações concretas e sinceras, peço que você continue aqui com a gente, tá bom? Peço imensamente a Deus que abençoe você e toda a sua família, tá? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!